e fomos agregados à classe de auxiliar nível 1. E aí, a cada 2 anos, você pode pleitear mudança de nível. A mudança de nível vai ter sempre dependência do desempenho acadêmico. Como nós somos muito corporativistas, não é? E todas as corporações são, por definição, corporativistas, ainda é hoje muito confuso o que seria para nós desempenho acadêmico. De modo que é quase automático que o professor, a cada 2 anos, exceto se não pleitear, e há aqueles que passam 10 anos sem pleitear, o professor, a cada 2 anos, muda de nível, de modo que nós chegamos aqui na condição de auxiliar 1, fomos subindo, auxiliar 2, etc., terminamos o mestrado, automaticamente ingressamos na classe de assistente, começamos a subir, assistente 2, etc. Muitos de nós, antes de terminar essa ascensão de nível, já muda de classe porque terminou o doutorado. Então, eu diria que eu e a professora Áurea poderíamos ter um exemplo de como essa escada está composta, com as classes e com os níveis. Somos 2 professores que entramos como auxiliar 1 e que estamos hoje oscilando entre a posição de adjunto 3 e adjunto 4. Quero lembrar que até 2 anos atrás, a classe adjunto e o nível 4 de adjunto era o topo da carreira universitária. O que é que isso significa? Significa que nós tínhamos uma carreira atípica que até há 2 anos atrás você poderia chegar ao topo rapidamente. Se você ingressar já com o título de doutor, como aconteceu aí, eu vou dar o exemplo do professor Américo, você poderia em 6 anos chegar ao topo da carreira. E é óbvio, se você chegou ao topo da carreira, você perdeu parte do estímulo que tem para a atividade. Então, eu estou dizendo isso porque a normatização, as regras que organizam o trabalho acadêmico nas universidades, ela é extremamente cara para nós, porque ela é parte do estímulo, do combustível que nós temos para trabalhar. Você imagina, o cara ingressado na classe de adjunto 1, como é o caso do professor Américo, ele chegou agora, então necessariamente ele é adjunto 1, porque tem o título de doutor. Em 2 anos irá a adjunto 2, em 4 anos a adjunto 3 e em 6 anos a adjunto 4. Esta situação há 2 anos atrás faria com que em 6 anos de carreira o professor chegasse ao topo da carreira. Então criou-se a classe de professor associado. Ora, se em 6 anos ele chegou ao topo com o adjunto, com mais 6 anos ele chega ao topo com o associado. Então isso é indicativo de quê? É indicativo de que hoje, com a configuração histórica que nós temos, em que de cada 10 professores que ingressam no ensino superior nas universidades federais do Brasil, 7 já entram com o título de doutor, uma realidade bastante distinta daquela existência há 20 anos atrás, pouco mais ou pouco menos, quando nós chegamos aqui, exatamente 18 anos, uma situação completamente diferente. Então é claro que com 12 anos o professor poderá chegar ao topo da carreira. Jovens professores que aos 30 anos de idade estão chegando ao ensino universitário, quando muito, e que aos 40, iniciando a 4ª década, ele já estará no topo da carreira. Então esse é um debate que tem sido intensíssimo, tanto no interior das corporações sindicais, e aí eu estou botando no plural e quero explicar, das corporações sindicais que representam o magistério superior, quanto no interior daquelas instituições que agregam os professores universitários, do que é exemplo a Associação Nacional de História, outrora chamada Associação Nacional dos Professores Universitários de História, por isso que é a ANPU, e cuja sessão é dirigida aqui pela professora Áurea, que certamente terá oportunidade de, digamos assim, falar sobre esta questão, até porque agora, recentemente, no dia 1º, exatamente no dia 1º, aconteceu em São Paulo uma plenária da Direção Nacional da ANPU, com uma discussão muito conectada com aquilo que nós estamos discutindo agora. Uma ênfase mais específica sobre o processo de qualificação da profissão acadêmica, o quadro de periódicos e o que nós, erroneamente,
chamamos de quadros livres, porque não pode ser quadros livres, na medida que nós estamos pegando um instrumento de medição já testado e tentando implicar em um que nós estamos começando a fazer agora, mas essa é uma temática que realmente não é minha, estou apenas apontando. Então veja, do ponto de vista sindical, a docência universitária no Brasil é representada hoje por duas instituições que brigam entre si e brigam intensamente. Uma delas é a ANSES, Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, e a outra é o PROID, que é justamente uma instituição que saiu do interior da ANSES e que pretende representar, ou que representa exclusivamente, aos professores, como o próprio nome diz, PROID, das instituições federais de ensino superior. O PROID foi criado, segundo aqueles que o criaram, sob o seguinte argumento: a ANSES tornou-se grande demais, porque o ensino superior no Brasil passou por modificações muito profundas nos últimos anos. Então a ANSES era boa para representar os professores universitários, quando, por exemplo, no Piauí, quando a gente dizia professor universitário, referia apenas à Universidade Federal do Piauí, uma situação que existiu até muito recentemente. Mas, com a explosão do ensino superior, quando falamos em professores do ensino superior, estamos falando de uma multidão de pessoas que transcende o quadro docente da Universidade Federal do Piauí, obviamente, que abarca todo o quadro docente da Universidade Estadual do Piauí e de mais todas as faculdades privadas do Piauí, isso para citar só o exemplo do Piauí. Então criou-se o PROID na gestão anterior à do professor Cardoso na ADUF. A ADUF filiou-se ao PROID. Entretanto, quando o Cardoso venceu as eleições, ele desencadeou o movimento no interior da ADUF para que a ADUF se refiliasse ao ANSES. Isso foi feito de maneira que hoje a ADUF e nós, portanto, somos filiados ao ANSES. Eu não quero, nem poderia, fazer aqui juízo de valor e a minha posição pessoal sobre qual, do meu ponto de vista, seria a instituição que melhor representa os interesses dos professores universitários das federais. Deixo isso ao juízo de cada qual, é óbvio, mas, do ponto de vista da minha palestra, eu preciso fazer esta referência para, em seguida, dizer que impacto isso tem na carreira acadêmica e, particularmente, na docência universitária nas universidades federais. Então, o que acontece? O PROID, como eu disse, ele tem interesses conectados especificamente aos docentes das instituições federais de ensino superior. E tem mais, tem a compreensão de que estes interesses têm grandes especificidades em relação aos demais interesses dos docentes do ensino superior. É claro que isso, do ponto de vista do sindicalismo clássico, poderia ser visto como uma cisão ou um anticorporativismo ruim. Mas, enfim, eu não quero fazer juízo de valor absolutamente. Quero apenas dizer que o PROID propôs recentemente, e aí quando a gente pensa as conexões extra-universitárias, o ANSES, que é a seção sindical, alguns chamam a ANSES, outros chamávamos a ANSES, hoje chamamos o ANSES, porque é um sindicato, né? Mas, de todo modo, a ANSES é dirigida hoje por setores ligados ao PSTU e ao PSOL. E o PROID é dirigido hoje por setores ligados ao Partido dos Trabalhadores e a outros segmentos mais de centro, inclusive alguns professores ligados ao PSDB. E o PROID, com as facilidades que são decorrentes da condição de que sua base de vanguarda é ligada ao governo do presidente Lula,